A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, queridos da Web Rádio Fraternidade. Este fim de semana tivemos tantas emoções acompanhando aqui na rádio o Congresso da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, não é verdade? Obrigada, Rubens, Divina, vocês são demais. Ainda acho incrível podemos ouvir em tempo real o que acontece tão distante das nossas casas. Maravilhas da tecnologia. Então, vamos iniciar mais um programa Palavras para a Alma. E eu escolhi conversar com vocês hoje sobre o cuidado consigo mesmo. Fico surpresa quando pergunto para algumas pessoas do que elas gostam. As respostas que surgem são tão inespecíficas e pouco pessoais. Sabe aquelas respostas que caberiam para qualquer um? Fico aqui pensando, por que será que não é tão claro para nós o que realmente a gente gosta, o que realmente a gente precisa para nos sentirmos bem? E se não sabemos do que gostamos, do que precisamos, e nem do contrário, do que a gente não gosta, cuidar de nós mesmos se torna uma tarefa muito cansativa, ou no mínimo ineficiente, vai estar sempre faltando. Então, para aprofundar nossa reflexão, trago um trecho de Emmanuel do livro Vinha de Luz, no capítulo 87, chamado Olhai, em que ele vai se referir à famosa frase de Jesus, vigiai e orai. Essa frase recebe um termo anterior a estes dois que só aparece no Evangelho de Marcos, que é assim: olhai, vigiai e orai. Isso está em Marcos, capítulo 13, versículo 33. A circunstância histórica desta frase é naquele momento que antecede a traição de Judas. Então, quando Jesus se dirige aos apóstolos, recomenda para eles: olhai antes de vigiar, para que a vigilância se dê acertadamente, porque eles viviam um momento de perigo muito iminente. Então, Emmanuel vai se apoiar nessa afirmativa de Jesus para nos dizer que nós devemos ter como ação inicial discernimento, para que a gente tenha clareza do que a gente deve vigiar e depois sustentar essa vigília com a oração. Então, orar sem antes ter olhado o que vamos vigiar é uma oração vazia, né? Uma oração que não se dirige para aquilo que é essencial. Então, a partir do olhar que esclarece, que discerne, que identifica, é possível então a gente se dirigir à vigilância e posteriormente à oração. Esses três movimentos oferecem segurança, que era exatamente isso que Jesus estava querendo, né? Para que não sejamos pegos de surpresa numa vulnerabilidade sem defesa. Então, olhar para discernir. Senão, podemos abraçar e cuidar do que nem é importante nem essencial. Trazendo aqui para a nossa conversa, não há como identificar o que nós gostamos se antes identificar o que nos faz falta. É preciso a gente olhar para nós mesmos para podermos cuidar de nós. Porque a gente olha para o outro quando a gente vai cuidar, não é? Se a gente ficar desatento, distraído, como é que a gente vai cuidar? Né? Então, a distração é uma fuga da vigilância, é uma fuga, inclusive, para a gente nem conseguir fazer orações dirigidas, né? Se a gente não sabe, por exemplo, do que a gente sente fome, a gente vai aceitar qualquer coisa, qualquer salgadinho para aliviar o desconforto do estômago vazio. Esse exemplo, gente, que eu estou dando aqui da fome física, serve para qualquer fome. Pode ser fome do corpo, pode ser fome da alma. Podemos estar, por exemplo, sentindo fome de amor. E se não olhamos para discernir de que amor somos necessitados, nós agarramos o primeiro afeto que chega e vamos requerer dessa pessoa a saciedade que nem lhe pertence. Vou dar um outro exemplo. Se a gente ainda sente falta de afeto materno, por exemplo, mesmo sendo adultos, e isso ainda nos desespera,
podemos esperar do parceiro amoroso um tipo de cuidado que não é possível para ele oferecer, porque amor materno é um outro tipo de doação. Não é de reciprocidade como é um amor de casal. E como a gente não reconhece nós mesmos de que alimento afetivo estamos carenciados, ficamos no sofrimento de esperar do outro o que o outro não é que não nos ame, mas ele não tem condição de oferecer aquilo. Então nós vamos continuar na falta. Então, se não sabemos de que nutrição estamos precisando para avançar na vida, vamos viver na emergência, tapando buraco, de relação em relação, de alívio em alívio. Seguindo a orientação do Emmanuel, só é possível a vigilância, a atenção conosco mesmos, se a gente olhar, se prestar atenção. Então, para cuidar de nós mesmos, nestas situações, torna-se necessário olhar para todas as experiências que a gente já atravessou até hoje, para a gente poder descobrir que estratégias que a gente desenvolveu para sobreviver às faltas afetivas. Sim, porque todos nós tivemos faltas afetivas, porque, em primeiro lugar, nós não somos espíritos completos, nem nossos familiares são. E por mais maravilhosos que os nossos pais tenham sido, nossa família tenha sido, eles também não foram dotados de perfeição absoluta. Aqui somos todos espíritos em aprendizados, todos somos precários. Então, vai sempre faltar para nós, para o outro, enfim. Só que não é só de falta que a nossa convivência se dá, ela também tem alguns outros preenchimentos. Mas o que faltar vai fazer parte do nosso processo de crescimento ao longo da vida toda. É assim mesmo. E há faltas afetivas que, apesar da gente ainda considerar fonte de dor emocional, essas faltas são justamente, simultaneamente, o que nos dá força para caminhar, porque é isso que faz a gente se dirigir para o mundo em busca da plenitude, né? Então, mas lá no Livro dos Espíritos, na questão 716, os Espíritos dizem assim: o homem cria para si necessidades que não são reais. Olha que interessante, necessidades que não são reais. Significa dizer que podemos estar cuidando de suprir necessidades, podemos estar até sentindo carenciados do que nem é mais essencial para o nosso crescimento. Existem, então, necessidades antigas de faltas e sofrimentos velhos que podemos ainda estar considerando como sendo atuais, que ainda estamos esperando que alguém venha suprir, pessoas até que nem estão mais no nosso universo de convivência, né? Podemos também estar cuidando de necessidades que são muito importantes para os outros, para os critérios alheios, mas não são mais indispensáveis para nós. Estas necessidades, segundo os Espíritos, são consideradas supérfluas, porque estão distantes da nossa essência. Embora não haja nenhum critério absoluto entre o que é essencial e o que é supérfluo, como os Espíritos bem esclarecem na questão 717. É o nosso amadurecimento moral que vai fazer essa diferenciação entre o que é necessário e o que é supérfluo para cada um de nós. Então, o que nos impulsiona para querer cuidar do que não é nosso precisa da nossa atenção para que possamos descobrir o que ainda nos prende ali. E assim possamos nos redirecionar para nos ocupar do que realmente contribui para o nosso amadurecimento emocional. Emmanuel acentua a urgência de reexaminarmos nossas necessidades porque, junto de nós, segundo ele, há inteligências invisíveis que permutam impressões conosco em silêncio. Em silêncio, gente. Está lá no capítulo 87 do Vinha de Luz, como eu me referi. Então, em silêncio quer dizer, a gente nem sabe que não é nosso. Então é hora da gente olhar assim. Seria então realmente essencial em mim as necessidades que eu estou atendendo agora? Por essa razão é tão importante olhar, como Marcos acentua lá no capítulo 13, versículo 33. Olhar para ver. Olhar para ver se estas necessidades ainda se apresentam como necessidades para mim. Ou será que já estamos no momento de requerer cuidar de outras necessidades que são mais adequadas ao que nos dirigimos na nossa vida agora? As nossas necessidades precisam estar alinhadas ao nosso propósito de vida. Por exemplo, quando a gente viaja para um determinado lugar, a nossa mala tem recursos para atender as necessidades específicas daquele lugar.
Se formos para um lugar muito frio, é importante ter casaco. Se a gente for para outro lugar, outras necessidades estarão em questão e aí outro conteúdo vai estar na sua mala. É momento, então, de cuidar de nós mesmos. Poder cuidar de ser libertador. Porque somente nós podemos fazer essa mala, né, gente? Podemos saber da nossa fome e discernir o que exatamente pode nos nutrir. Podemos escolher a forma, o momento, a quantidade. Nada pode ser tão supridor de afeto quanto a nossa atenção e o nosso cuidado conosco mesmos. Nada dói mais do que não podermos ser livres para sermos nós mesmos, com tudo que essa postura requer. É preciso tempo conosco mesmos para identificar tudo isso que eu estou falando. É preciso também a gente legitimar essa nossa nova maneira de nos nutrir. Será necessário fazer acordos com o nosso entorno, igual quando a gente faz dieta, porque os outros estão acostumados com o nosso modo anterior de conviver, de nos alimentar. E mesmo que não haja aceitação deste novo movimento externamente, podemos aguentar a contrariedade dos outros, porque estamos sustentados na vigilância e na oração, que encontra ampla ressonância e apoio na espiritualidade maior, que aguarda pacientemente nós assumimos a nossa idade adulta moral. Então, queridos, uma boa semana para todos nós e até o nosso próximo encontro. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.